Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, aqueles que nos assistem através da TV Assembleia, TV Educativa, eu venho aqui à tribuna para me juntar a todos aqueles deputados que são contra a pedofilia. E em função disso, eu queria parabenizar ao deputado brilhante de Cariacica, deputado Marcelo Santos. Deputado, com muito estudo, ele agilizou um projeto de lei, que não é uma coisa que se faz da hora para outra. E esse projeto de lei, ele tramitou em todas as comissões, principalmente na Comissão de Justiça. E o que eu não entendo, não consigo entender até hoje, por quê? Essa é a pergunta que eu faço sempre. Por quê? A Procuradoria da Assembleia Legislativa, cujo procurador e também procurador-geral são favoráveis, ou seja, não há inconstitucionalidade nesse projeto, porque o procurador da Assembleia e o procurador do governo não tem diferença nenhuma para mim. Um é mais competente do que o outro. Todos são capacitados. E o procurador da Assembleia foi favorável, ou seja, o projeto de lei contra a pedofilia foi favorável, porque é um projeto que não é inconstitucional. Passou não só, repito, pelo procurador da Casa, da Assembleia, que é um cara competente, como também pelo procurador-geral, e caminhou para o governo do Estado. E lá a Procuradoria disse, no seu despacho, que o projeto é inconstitucional. Obviamente, o governador apenas seguiu a orientação da Procuradoria do Estado. Muitas vezes a pessoa fala aqui, deputado, sem conhecimento, porque o governador mandou o projeto, vetou o projeto. Não foi o governador que vetou, não. Quem vetou o projeto foi a Procuradoria a PGE. Foi a PGE. E o governador, que não é autoritário, seguiu a orientação da PGE. Porque senão, deputado Marcelo, não precisava ter PGE. Não precisava ter PGE. Mandava o governador, vetava ou então não vetava. Não, seguiu a orientação da PGE, que foi pelo veto. Veio para esta Casa de Leis, aonde aqui nós podemos manter o veto ou derrubar o veto. Nós não estamos derrubando o veto do governador, não. Nós estamos derrubando o veto da PGE. Seria um inconveniente, eu seria extremamente irresponsável se eu fosse votar pelo veto. Se eu fosse favorável a esse veto, se eu fosse favorável à PGE. Projeto é um projeto
importantíssimo. Quem já teve uma família, quem tem uma criança que foi abusada por um pedófilo, sabe o que representa isso. E esse tipo de marginal, esse tipo de monstro, ele não pode ficar impune. Então eu quero aqui parabenizar o deputado Marcelo Santos, Cariacica, quando, com muita capacidade, com muita competência, pediu somente, tão somente, o cadastramento do bandido, para facilitar que esse indivíduo, se porventura vier a utilizar novamente essa violência com qualquer ser humano, e eles, como são covardes, usam as crianças. No meu entender, pedófilo que abusa de criança, vai perguntar a uma mãe, pergunta aqui dentro do plenário, a uma mãe, a um pai. Que trauma que essa família vai ter? Que trauma que essa família vai ter? A partir do momento que um parente seu foi abusado por um bandido, por um marginal, por um monstro. Que trauma! Eu não tenho dúvida nenhuma, a não ser que o deputado seja a favor da pedofilia, aí ele vai votar a favor do veto. Aí ele vai votar a favor do veto. Mas aqui, com certeza, ninguém é a favor de um crime monstro como esse, que ameaça a criança que tem 1 ano, 2 anos ou menos. Eu me sinto até mal em vir aqui da tribuna para falar sobre isso, porque criança tem que ser respeitada. Criança tem que ser respeitada, seja lá a idade que ela tiver. A mãe é insubstituível, ninguém substitui a mãe. E o maior trauma não é só da criança, o maior trauma é da mãe daquela criança, que vê que não se faz justiça, com um bandido desse. E aqui foi dado o exemplo daquela criança que foi estuprada por aquele monstro lá em Viana, Tainá. Qual é a quantidade de anos de casa para esse cara? É para ele não voltar nunca mais. Se houvesse prisão perpétua aqui no nosso país, com certeza, para esse crime hediondo, com certeza nós não teríamos tantos pedófilos. Ah, porque o cara é doente, que ele vai para onde quiser, é doente. Esse tipo de gente tem que exterminar, tem que tirar da área. Não pode botar pedófilo no meio de gente, não, para evitar o sofrimento de uma família durante o ano, a vida toda. Não adianta levar para o psicólogo, não adianta, porque a criança, ela entre o primeiro dia de idade e os 6 anos, é que ela agrega ali toda a sua personalidade, e é exatamente ameaçando, e a criança ficando com medo, que esses abusadores, e que na verdade também não é só com criança, com as mulheres covardes, com os jovens. Então fica aqui, deputado Marcelo Santos,
o nosso apoio, até mesmo porque nós não poderíamos deixar de seguir esse raciocínio. E eu também, deputado, quero dizer a Vossa Excelência que eu estou na mesma linha de Vossa Excelência. Esse tipo de gente, na verdade, tinha que ter a pena, conforme Vossa Excelência falou com muita propriedade, a pena capital. Porque no dia que tivesse a pena capital, o cara para fazer, ele ia pensar 2 vezes. Fica aqui o nosso apoio ao projeto brilhante do deputado Marcelo Santos, que quer única e simplesmente cadastrar os pedófilos. Esses caras têm tanto apoio da pedofilia, que nem cadastrar eles deixam. Nem cadastrar eles deixam. A força do pedófilo. Porque o cara dá um parecer aqui, dizendo que é inconstitucional. É inconstitucional. Só sabe falar que é inconstitucional. E assim mesmo, no meu entender, esse cara deveria colocar a cara dele em tudo quanto é jornal. Na segunda instância, aqui ainda deram uma colher de chá. Depois que tramitar. Aqui tinha que ser na segunda instância, como vai acontecer hoje, lá com a Aécio, que vai ser réu, porque errou e quem errou tem que pagar.